Um homem, uma renomada história, uma sólida família e um legado permanente. Conquistas construídas anos a fio que por uma fatalidade, coincidência ou propósito foram destruídas por 3 sucessivas e inimagináveis tragédias, mesmo para o maior dos pessimistas. Um incêndio descomunal transforma o projeto de toda uma vida empresarial em um amontoado de cinzas, vitimando milhares de empregados. Um soterramento descabido destrói completamente a casa onde estavam seus filhos, matando-os instantaneamente. Uma doença inexplicável e avassaladora o corrói por fora, o levando em poucas semanas ao tênue limite entre a vida e a morte. Completa falência financeira, familiar e de saúde. Será possível uma reviravolta? Mergulhe nesta fantástica história inspirada em fatos reais e descubra que existem situações em nossa existência que vão muito além da limitada capacidade da compreensão humana. Tragédias e Propósito, um livro que desvendará caminhos para discutir sua existência. Olá, tudo bem? Estamos aqui com o programa Vida 3, hoje com uma roupagem diferente, porque nós estamos aqui participando do lançamento do livro do Gustavo e nós queremos compartilhar com vocês tudo o que aconteceu, né, mostrar para vocês como foi esse lançamento e falar um pouco sobre o livro. Gustavo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E como é que você está se sentindo sendo entrevistado pela sua esposa? Então, é uma situação inusitada, né? Eu sempre estou do outro lado, hoje eu vou fazer o papel de uma pessoa que vai ser entrevistada aqui por você. Mas foi muito legal, eu achei interessante o lançamento, né? Vieram muitas pessoas aí conhecidas, pessoas que conhecem o nosso trabalho, né? Que sabem aquilo que a gente se propõe a fazer. E foi uma ideia assim que partiu realmente de um propósito, né? Como fala o livro, para que as pessoas pudessem entender um pouquinho mais o que é passar por dificuldades na vida e muitas vezes não entender por que elas passam, né? Agora, conta uma coisa pra mim. Foi seu primeiro livro? Não, foi o segundo livro. E como é que chama o primeiro? O primeiro é esse aqui, é o Princípios para uma Vida Feliz, que tem alguns princípios básicos bíblicos sobre a vida do homem e sobre aquilo que a Bíblia fala sobre a fé, sobre o medo, enfim, sobre alguns princípios básicos que estão contidos na Bíblia. Esse outro livro agora, que é o Tragédias e Propósito, ele tem um outro objetivo, um outro propósito, né, de passar através de uma história real, episódios comuns na vida de um ser humano. É lógico que aqui as tragédias elas são contadas de uma forma exponencialmente muito maiores, né? Assim, seria o extremo do sofrimento humano. Mas dentro desse contexto, a reação do personagem em tudo aquilo que ele sente, que ele vive cada momento desse, para poder conseguir extrair dessas situações segurança, confiança e entender também o porquê dele estar passando por essas situações. Ok. Gustavo, essa ideia de lançar esse livro já existia no seu coração? Você já tinha escrito algum livro de alguma outra na verdade, origem? assim, eu nunca fui um leitor ávido por literatura, assim, você lê por prazer, né? Eu sempre li livros técnicos da minha profissão, também, logicamente, alguns livros relacionados ao cristianismo, mas eu nunca tive muita afinidade principalmente com romance, com livros aí que contavam história policial, por exemplo, ou histórias, enfim, românticas de amor. Então eu nunca tive esse tipo de interesse por esse tipo de literatura. Mas começou a surgir a partir de um propósito de escrever um livro que falasse sobre um personagem, sobre um livro bíblico, e a partir daí eu comecei a pensar numa história que acabou virando um romance, né? Na verdade, esse livro aqui, originalmente ele era um só. Sim. Que era um livro que ia falar sobre princípios bíblicos de um livro da Bíblia, que acabou virando uma história
contado em forma de romance. Aí os personagens foram sendo criados, né, foram sendo formados, cada um deles começou a ter uma personalidade, um jeitão, e aí a gente acabou fazendo um romance. E como é que você arruma tempo para isso? Conta um pouquinho para os nossos telespectadores, porque, como vocês sabem, eu sou esposa, eu sei disso, mas eu gostaria que você soubesse que o Gustavo, ele é dentista, né? Então tem a sua vida profissional normal no consultório, mas tem uma coisa muito interessante que eu gostaria que ele comentasse com vocês, que durante a construção deste projeto, algumas coisas acontecem, né, Gustavo? É verdade. Como nós entendemos que nada é por acaso, né, como diz o livro, tudo tem um propósito, e é isso que você vai aprender quando você lê esse livro, é que o momento que eu estava escrevendo, e demorou, né, porque como foi o meu primeiro romance, e romance é uma coisa mais complicada de escrever, né, não é tão simples assim como um livro, enfim, de uma outra forma, porque você tem que você tem que fechar as histórias, você não pode deixar nada em aberto. Eu queria agradecer já de antemão a todas as pessoas que me ajudaram no livro. Eu contei com vários revisores aí nesse trabalho, né, e logicamente os revisores eles fazem uma revisão crítica, então eles vão dando orientações em relação àquilo que você tem que fazer. Mas enfim, no momento que eu estava escrevendo, eu percebia que a minha agenda ela ficava mais vazia. Ou de repente o cliente não podia vir, ou desmarcava, ou eu não tinha ninguém naquele período que eu precisava escrever alguma coisa que estava na minha cabeça. Então assim, eu percebi que o meu tempo ele foi se ajeitando para essa finalidade, né, de conseguir concluir o livro. Principalmente quando eu tinha ideias mais frescas na cabeça, a coisa parece que caminhava no sentido de eu ter a liberdade de tempo para poder fazer para poder continuar escrevendo, né? É lógico, depois que a coisa desenrolava, eu voltava a trabalhar novamente. Então, mesmo na questão de tempo também, eu fazia algumas vezes durante o expediente, nos momentos que eu tinha de folga na agenda, né, e fora do horário. Mas foi uma coisa que acabou casando perfeitamente com a minha rotina. Então, e Gustavo, quando nós nos programamos para fazer esse lançamento, vamos contar um pouquinho para os nossos telespectadores aqui, que para a gente foi uma experiência nova, mas foi muito interessante a forma como tudo foi se ajeitando para que nós tivéssemos aqui o lançamento do livro em si, né? Nós tivemos a presença de várias pessoas, tivemos amigos, tivemos imprensa, e todos vieram assim com uma expectativa, né? Porque é muito diferente você saber que seu dentista, de repente, aquele seu amigo escreveu um livro, né? Então a gente viu pessoas muito surpresas, pessoas que estavam assim bem motivadas, não é? E nós sabemos que vamos ter o resultado disso, mas tem pessoas que já leram o livro. E elas já deram esse retorno para você. Com certeza. É lógico que quando a gente escreve alguma coisa, o principal feedback é o do leitor, Sim. né? Então, a partir deste momento é que eu vou começar a ter um retorno, com exceção feita aos revisores que leram e eles me orientaram em vários aspectos, mas o leitor é o objetivo principal de um livro, né? E algumas pessoas já leram, até porque estão trabalhando no livro, na distribuição, enfim, na propaganda de divulgação dele. Então, quer dizer, eu já tive um retorno de algumas pessoas que se encaixaram, e alguns revisores também, que se encaixaram muito bem em determinados personagens ou em momentos específicos da história, né? Alguma coisa do passado delas que às vezes ficou lá atrás, mas que não foi resolvido, e quando eles começaram a ler os episódios que se transcorrem no livro, eles começaram a se identificar e aí começar a ter um fio da meada para poder entender um pouco aquilo que eles passaram. É lógico que o livro ele nos propõe a dar resposta para todas as coisas, mas o roteiro que o personagem passa é um roteiro assim que tem várias nuances, e cada nuance dessa, com certeza, algum de nós, ou quase todos de nós, por sermos seres humanos que vivem num mundo que existem problemas, acabam se identificando e acabam conseguindo extrair alguma coisa para tentar resolver alguma questão interior que eles têm. Sim. Gustavo, então como você já
mencionou para nós aqui. Este é um livro, então, para que o nosso leitor possa extrair algumas vivências e até se encaixar nessa... Exatamente, é porque o que eu entendo, e a Bíblia nos mostra muito isso, né? Nós temos ali exemplos de vários homens e mulheres que passaram por problemas e a experiência deles serve para que nós possamos também superar as nossas experiências de uma forma mais rápida, ou seja, você aprende com a experiência do outro, né? E isso é um princípio de sabedoria, né? Então, assim, quando eu aprendo com as outras pessoas, com as dificuldades das outras pessoas, eu sou uma pessoa que consigo superar se eu entender como ela conseguiu sair daquela situação. Então, a história contada neste livro, ele vai trazer para nós exatamente essa experiência de como o personagem e os outros personagens que estão em volta dele, que não é o personagem principal, mas que são pessoas importantes na história, como cada um deles reagiu às situações que a história vai contando durante as páginas do livro. Então é um livro que fala sobre esperança. Exatamente, lógico, porque assim, apesar de ele ser focado, a maior parte dele, em tragédias, né, em situações catastróficas, o objetivo do livro é trazer esperança, porque no meio de tempestade a gente pode ter esperança, e a gente deve ter, né? Por menor que seja, a gente deve ter essa noção de que no fim a gente vai ter uma vida melhor e uma situação que não se mantenha naquela situação catastrófica que muitas vezes a nossa vida nos coloca. Entendi. Bom, como você falou, enfim, nós vamos finalizar aqui esse primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre o lançamento do livro Tragédias e Propósitos. Até daqui a pouco. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para o seu curso e palestra. Ligue 3023-7343. Sigilo Moda Feminina. Lojas no Vale Sul Shopping e no Jacareí Shopping. Fones 3939-3446 e 3961-3000. Matsor Corretora de Seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenault@uol.com.br. AF Novidades. Personalize presentes com sua foto ou imagem. Fones 9761-4106 e 9729-7273. E-mail afnovidade@gmail.com. Voltamos aqui para falar mais uma vez sobre o lançamento do livro Tragédias e Propósito. Hoje o programa Vida 3 com essa roupagem diferente, justamente para que você possa conhecer esse nosso novo projeto, né? Para quem ainda não viu, este é o livro Tragédias e Propósito. Este é o filho 2, o filho 1, é esse aqui, né, Gustavo? Princípios para uma Vida Feliz. Então, e esse livro, Gustavo, eu tenho comparecido nas livrarias, conversado com as pessoas e elas veem o material e elas acham muito bonito. As ilustrações, o acabamento, todo mundo elogia, né? Então, se você, leitor, você que esteve aqui no lançamento, você que não esteve, vai poder acompanhar aqui nas nossas legendas, você vai poder saber onde você pode encontrar o nosso livro, né? E assim, você vai ver que esse livro ele é todo ilustrado, é um capricho, Gustavo. Conta pra gente aí como é que foi essa produção do livro. Porque eu tenho uma prima, queria mandar um abraço para ela, Cris Aich, que é o nome artístico dela. Para nós ela é a Guigui, né? É uma prima que eu tenho
que trabalha com ilustração. Ele trabalha para ilustração de livros infantis, né, há muito tempo já. Então eu imaginei que ela pudesse, de repente, extrair do conteúdo do livro imagens, né? Aí ela leu o livro quando ele estava já num outro formato até, e o livro foi se mudando, porque é dinâmico essa questão, né? Como foi o primeiro romance que eu escrevi, a coisa vai se movendo. E se você não para e conclui, parece que não vai ter fim. Você sempre tem alguma coisa para acrescentar ou tirar, enfim. Mas aí eu pedi para que ela fizesse algumas ilustrações em relação ao romance. É lógico que ela falou que a ilustração é mais especificamente para livros infantis, para que a criança possa ter uma imaginação mais realística daquilo que o texto traz. Mas que acho que casou bem essas ilustrações num livro de romance para adulto, né? Porque os adultos também podem viajar um pouco, né, no desenho e em tudo aquilo que a própria ilustradora acabou trazendo de imagem para aquilo que está descrita no texto. Então eu queria agradecer a ela também que participou desse projeto aí, né? E não só ela, também a todos os... conta pra gente aí, quem mais participou com você? Então, eu tive vários revisores. A primeira revisora foi a Jurdália, que que me ajudou também no primeiro livro, a Jurdália Caputino. Ela foi a primeira pessoa que revisou. Depois eu passei também, o Benedito Veloso também me leu também e me deu alguns conselhos mais práticos em relação principalmente a como é que funciona o romance na questão do diálogo e também de não deixar nenhum personagem solto na história, né? Lógico, são situações que, como primeiro romance aconteceu comigo, depois passou pela Esther Rosado, não é isso? E aí, a partir da Esther Rosado, ela já fez uma leitura com uma condição muito mais crítica, né? Porque ela é uma pessoa totalmente ligada à literatura, né? E a partir dela o romance começou a criar um corpo um pouco mais forte no sentido acadêmico, vamos dizer assim. Sim, né? mais consistente. E aí a última revisora foi a Selma, que fez a revisão final. Selma Dias. Mais de gramática realmente e pontuação. E o design gráfico ficou por conta de quem, Gustavo? O design foi a Patrícia que fez, né? Ela que fez a parte toda de design gráfico. A página foi feita a partir de uma ilustração que a Crisage fez, e ela só depois colocou os formatos de letra, enfim, e deu esse acabamento aqui para a parte de capa, né? Bacana. Ficou muito legal. Eu gostei também do resultado. Mas, de qualquer forma, quem dá a palavra final realmente é o leitor, né? O leitor é que vai conseguir nos dar um feedback melhor de tudo aquilo que a gente fez. Mas foi feito com muito carinho, tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar. Uma coisa interessante que quando eu escrevi, é lógico que muda muito. Tem uma pessoa que já leu, né? Porque ela está divulgando o livro, e quando eu escrevi, eu tinha uma noção clara que esse livro seria escrito para homem. Você comentou. Um romance para homem, né? Porque é um romance meio, assim, a princípio ele é meio frio, né? Ele é meio cru no sentido de... Ele tem sentimentos muito fortes por causa das tragédias. Sim. Né? E o personagem principal, ele é homem, ele é um empresário, né? Ele é bem sucedido na área empresarial, ele tem uma fábrica de tinta e tem uma família bem constituída, com 3 filhos e tal, ou seja, a família estabilizada, a saúde dele 100%, quer dizer, sem problema nenhum. E depois a coisa começa a virar, né? E o foco está no sentimento desse homem, né? É lógico que existe a mulher, que no momento da história ela toma uma parte muito grande na história, e essa pessoa que leu, como é mulher, ela se identificou principalmente com a esposa dele, né? No momento em que ela cuidava dele quando ele já estava doente, né? Essa mulher, ela de uma forma ou de outra não abandona o marido. Sim. Né? A questão assim sentimental, eu acho que é onde vai ligar ao sentimento feminino aí, é a questão da família, né? Da preservação da família que o personagem mantém durante todo mesmo o processo, durante essa situação difícil, todas as crises, ele mantém a família, e a mulher está com ele, né? Então esse eu acho que o que vai ligar mais em relação ao sentimento feminino, de uma forma geral, é essa questão familiar, esta estabilidade familiar que no momento ela balança um pouco por parte dela, pela dificuldade que o marido passa, mas que ela levanta e consegue se manter nessa relação, né? Então
Mas eu tenho um sentimento muito assim forte de que é um romance mais voltado para homens, mas que as mulheres acabam se encaixando, porque não existe um homem bem-sucedido sem que exista uma mulher por trás ou ao lado que dê esse amparo. E essa mulher, ela faz isso, né? Ela consegue manter a sua estrutura familiar, e ele fala claramente que ele só tem essa posição porque ele tem uma mulher que tá do seu lado. Então, ou seja, a relação familiar também é muito forte, né, nesse livro, apesar do personagem principal ser um homem. Exatamente. Bacana. E Gustavo, nós daqui a pouquinho vamos ver uns flashes aí do lançamento. O que você achou? Eu fiquei muito satisfeito, foi bacana. Foi aqui onde a gente está, que nós estamos no Espaço Alfiômega, nós fizemos o lançamento aqui e foi muito legal. Eu gostaria de agradecer a todos que vieram aqui, que prestigiaram o lançamento do livro, né? Gostaria de agradecer aos amigos, aos familiares, né? As pessoas que têm uma relação profissional, aquelas que têm uma relação ministerial também com a nossa vida, enfim, todos aqueles que de uma forma ou de outra estão ligados à minha história e tudo aquilo que tem acontecido na minha vida, né? Foi muito bom, foi muito legal. E nós não vamos parar por aqui, né? Nós temos mais um lançamento que acontecerá fora do nosso estado, né? Esse livro vai ser lançado também na Convenção Internacional da ADONEP, no Rio de Janeiro, agora no final do mês de julho, que vai coincidir com a exibição desse programa. Então nós vamos estar lançando lá também, na Convenção da ADONEP, uma convenção aí para umas 5 mil pessoas, aproximadamente, de 5 a 7 mil pessoas, lá no HSBC Arena, na Barra da Tijuca. Então vai ser uma honra também estar lançando lá, num lugar onde existem vários escritores, né, que saíram da ADONEP, escritores aí que têm muito gabarito para poder escrever e também passar realmente uma proposta de vida diferente para todos nós. Bom, Gustavo, então vamos finalizando aqui a nossa conversa, né, agradecendo mais uma vez a todos que compareceram no lançamento, a todos que participaram conosco, a todos que nos ajudaram para que esse evento pudesse acontecer. Foi um evento feito a muitas mãos. Muitas pessoas se dedicaram a ele. Agradeço imensamente a todos vocês. Eu não preciso nem falar nome, mas você sabe que você foi muito importante para que isso tudo acontecesse. E se você quiser adquirir o nosso livro, Tragédias e Propósito, ele estará à venda nestes pontos de venda que estão aparecendo aí no seu vídeo, ok? Então você pode se dirigir a alguma dessas livrarias para adquirir o seu Tragédias e Propósito. E se você também quiser adquirir o seu livro pela internet, nós temos alguns canais aí também para que você possa acessar e comprar o seu livro através até do PagSeguro, para que você não tenha na comodidade da sua casa, você possa receber o seu livro, ok? Então, tá passando aí na sua tela, tem a nossa fanpage, aparece lá, porque a Editora Vida 3 também nos apoia nessa empreitada. Então, entra lá na nossa fanpage, Editora Vida 3. Você pode também entrar na fanpage do Vida 3, né, do programa Vida 3. Lá também você vai encontrar caminho para adquirir o seu livro. E ainda continuamos enviando o livro Princípios para uma Vida Feliz para aqueles que gostariam deste presente. Bom, vamos finalizando por aqui, Gustavo. Suas considerações finais para os nossos telespectadores e agora leitores. Eu gostaria de agradecer a todos aí pela audiência, pelo apoio que vocês têm dado ao nosso programa, aos nossos colaboradores aí, né, que estão firmes conosco desde o começo do programa, já há quase 2 anos. Eu tenho certeza que Deus tem algo de maior para você, ok? E agradecer a minha esposa que me entrevistou hoje aqui, uma situação, né, única e inusitada, mas eu gostei de ser entrevistado pela mulher. Falei para o pessoal aqui do estúdio aqui, é bem esquisito, mas depois a gente acaba se acostumando. Obrigado pela atenção da minha esposa aí, pelo carinho dela e por tudo aquilo que ela tem feito na vida da nossa família. Gente, muito obrigada a todos vocês. Até mais. Nosso programa volta na próxima semana. Contamos com a sua audiência e agora também com a sua leitura. Muito obrigada.